Vivemos em um mundo onde as palavras são muitas vezes baratas, mas as ações falam alto e claro. Como cristãos, somos chamados a ser o reflexo de Cristo em tudo o que fazemos. Nossas atitudes, decisões e comportamentos devem resplandecer a luz de Jesus, mostrando ao mundo um amor incondicional e uma integridade que transcende a compreensão humana. Isso significa ser paciente com aqueles que nos irritam, generosos com os que estão em necessidade e firmes na verdade, mesmo quando é difícil. Você já se perguntou como suas ações diárias podem impactar a vida de alguém? Pense na última vez que você mostrou compaixão em um momento de conflito, ou ajudou alguém sem esperar nada em troca. Essas são as ocasiões em que Cristo brilha através de nós. Jesus nos chama a ser sal e luz. Mateus 5, 13, 16. E é nossa responsabilidade fazer com que nossas vidas brilhem de forma tão intensa que as pessoas ao nosso redor não possam deixar de notar a presença de Deus em nós. Compartilhar a mensagem de Cristo pode parecer uma tarefa intimidante, mas não precisa ser. Começa com um coração disposto a ouvir e entender as necessidades dos outros. Muitas vezes, as oportunidades de evangelização surgem nos momentos mais inesperados. Uma conversa casual no trabalho, um encontro com um vizinho, ou até mesmo uma interação com um estranho no supermercado. Ao estarmos abertos e atentos, podemos identificar esses momentos e agir com amor e sabedoria. Como você pode compartilhar sua fé hoje? Pode ser tão simples quanto oferecer uma palavra de encorajamento ou um testemunho pessoal sobre como Deus tem trabalhado em sua vida. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem convence e transforma os corações. João 16:8. E nossa parte é semear as sementes com gentileza e verdade. Ao falarmos sobre nossa fé de forma natural e autêntica, convidamos os outros a conhecerem o amor transformador de Jesus. Há inúmeros exemplos de como o Evangelho pode ser visível em nossas vidas. Imagine um empresário que decide seguir princípios bíblicos de honestidade e justiça em todas as suas transações. Ou um estudante que escolhe perdoar e mostrar bondade em vez de revidar a ofensa. Essas ações não passam despercebidas e podem ser uma poderosa testemunha da diferença que Cristo faz em nossas vidas. Você conhece alguém que vive de uma maneira que reflete claramente os ensinamentos de Cristo? Esses exemplos não apenas inspiram outros crentes, mas também desafiam os não crentes a reconsiderar suas percepções sobre a fé cristã. Ao ver a paz, alegria e integridade em nossas vidas, as pessoas são levadas a perguntar o que é que nos diferencia, e essa é a oportunidade perfeita para compartilhar sobre Jesus. A timidez, ao evangelizar, é um desafio comum, mas não insuperável. Muitos de nós sentimos medo de rejeição ou de não saber o que dizer. No entanto, Deus não nos chamou para ser perfeitos, mas para sermos fiéis. Ele promete nos dar as palavras certas quando precisamos. Lucas 12, 12. A prática e a oração são fundamentais para superar essa barreira. Comece compartilhando sua fé com amigos próximos ou familiares, onde se sente mais confortável, e gradualmente expanda para conversas com conhecidos e estranhos. Você já se encontrou em uma situação em que queria compartilhar sua fé, mas não sabia como começar? Lembre-se de que a evangelização não precisa ser um sermão. Pode começar com uma simples pergunta sobre a vida ou um comentário sobre como Deus tem sido bom para você. À medida que confiamos em Deus para nos guiar, Ele nos dará a coragem e a sabedoria necessárias para falar do seu amor. Para manter a mensagem de Cristo sempre em evidência, precisamos integrar nossa fé em todos os aspectos de nossa vida diária. Isso inclui nossa conduta no trabalho, na escola, em casa
e até nas redes sociais. Podemos usar versículos bíblicos, compartilhar testemunhos pessoais e estar disponíveis para orar com e por aqueles ao nosso redor. Você já pensou em como suas redes sociais podem ser uma plataforma para a evangelização? Compartilhar versículos inspiradores, testemunhos e até mesmo histórias de transformação pode alcançar pessoas que talvez nunca entrassem em uma igreja. Além disso, participar de grupos de estudos bíblicos ou servir em ministérios da igreja são maneiras de manter a mensagem de Cristo viva e ativa em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Nosso testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para evangelizar. Cada um de nós tem uma história única de como encontramos Cristo e de como Ele transformou nossas vidas. Compartilhar essas experiências pode ter um impacto profundo sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus. As pessoas podem se identificar com nossas lutas e ver a obra redentora de Deus em nossas vidas. Você se lembra de um momento significativo em sua jornada com Cristo que poderia inspirar outros? Contar a sua história de maneira honesta e autêntica não apenas glorifica a Deus, mas também mostra aos outros que a salvação e a transformação são possíveis para todos. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para começar sua própria caminhada com Jesus. As ações de um cristão muitas vezes falam mais alto do que suas palavras. O mundo está observando como vivemos nossa fé, e muitas vezes é mais impactado pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Demonstrar amor, compaixão e integridade consistentemente em nossas vidas diárias dá um testemunho poderoso de Cristo. Quando nossas ações estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus, não apenas falamos sobre o Evangelho, mas vivemos o Evangelho. Você já pensou em como suas ações refletem sua fé? Cada ato de bondade, cada decisão ética e cada momento de paciência são oportunidades para mostrar o amor de Cristo. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio que pode abrir portas para conversas significativas sobre fé. Criar oportunidades para conversas sobre fé envolve estar intencionalmente presente e disponível para os outros. Pode ser tão simples quanto ouvir alguém que está passando por um momento difícil ou compartilhar uma palavra de encorajamento. À medida que construímos relacionamentos genuínos e mostramos interesse sincero pela vida das pessoas, abrimos espaço para discussões mais profundas sobre espiritualidade e fé. Você já aproveitou um momento de vulnerabilidade de alguém para falar sobre Jesus? Esses momentos são presentes divinos, nos dando a chance de compartilhar o amor e a esperança que encontramos em Cristo. Seja em uma conversa casual ou em um momento de crise, sempre há oportunidades para falar sobre nossa fé e convidar outros a conhecerem o Salvador. Vivemos em um mundo repleto de influências que tentam nos afastar de Deus. Desde a mídia até as pressões sociais, somos constantemente bombardeados com mensagens que contradizem os ensinamentos bíblicos. Identificar essas influências é crucial para proteger nossa fé. Devemos estar atentos às sutilezas do mundo que podem desviar nosso foco de Cristo e enfraquecer nosso testemunho. Você consegue reconhecer as influências negativas ao seu redor? É importante ser crítico em relação ao que consumimos e com quem nos associamos. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes e a renovarmos nossas mentes. Romanos 12, 2. Para que possamos discernir a vontade de Deus em meio a um mundo de distrações. O mundo tenta ofuscar a mensagem de Cristo de várias maneiras, promovendo valores contrários aos princípios bíblicos, glorificando o pecado e ridicularizando a fé cristã.
Essa oposição pode ser sutil ou flagrante, mas seu objetivo é sempre o mesmo: afastar as pessoas de Deus. É essencial que reconheçamos essas táticas para que possamos permanecer firmes na verdade. Você já percebeu como algumas mensagens da sociedade contradizem os ensinamentos de Jesus? Essas influências podem parecer inofensivas, mas têm o poder de distorcer nossa percepção do que é certo e errado. Devemos estar fundamentados na Palavra de Deus, utilizando-a como nossa bússola moral para navegar pelas tempestades culturais. A rejeição e a oposição são parte inevitável da caminhada cristã. Jesus nos advertiu que seríamos odiados pelo mundo por causa de sua mensagem. João 15, 18, 19. Enfrentar essa rejeição com graça e perseverança é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual. A chave é manter nosso foco em Cristo e lembrar que Ele passou por sofrimentos muito maiores por nossa causa. Você já experimentou rejeição por causa de sua fé? Esses momentos podem ser dolorosos, mas também são oportunidades para fortalecer nossa dependência de Deus. Ele promete estar conosco em todas as circunstâncias, nos dando a força e a coragem necessárias para enfrentar qualquer oposição. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como viver, servindo aos outros, amando incondicionalmente e buscando a vontade de Deus acima de tudo. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os doentes e acolheu os marginalizados. Viver como Cristo significa seguir seus passos diariamente, em ações grandes e pequenas, colocando o próximo acima de nós mesmos e vivendo com integridade e compaixão. Você já pensou em como pode aplicar os ensinamentos de Jesus em sua vida cotidiana? Pense em pequenos gestos de bondade, como ajudar um vizinho ou oferecer seu tempo como voluntário. Cada ação, por menor que seja, é uma oportunidade de refletir Cristo e fazer uma diferença real na vida de alguém. Muitos cristãos hoje em dia estão vivendo vidas que são verdadeiros testemunhos do amor e do poder transformador de Cristo. Pense em pessoas como Corrie ten Boom, que arriscou sua vida para salvar judeus durante o Holocausto, ou em missionários que deixam tudo para trás para levar o Evangelho a lugares remotos. Essas histórias inspiram e mostram que é possível viver de maneira sacrificial e impactante. Você conhece alguém cuja vida é um exemplo inspirador de fé em ação? Talvez seja um amigo que dedica seu tempo a ajudar os necessitados, ou um líder comunitário que trabalha incansavelmente pela justiça social. Esses exemplos nos desafiam a considerar como podemos fazer mais para servir a Deus e ao próximo. As boas obras têm um poder incrível de tornar visível a mensagem do Evangelho. Quando ajudamos os necessitados, mostramos o amor de Cristo de uma maneira tangível e concreta. Essas ações abrem portas para conversas sobre fé e podem suavizar corações que de outra forma estariam fechados para a mensagem do Evangelho. Você já experimentou o impacto de uma boa ação em sua vida? Talvez alguém tenha estendido a mão quando você mais precisava, e isso mudou sua perspectiva. As boas obras não são apenas atos de caridade, são poderosos testemunhos que podem transformar vidas e trazer as pessoas mais perto de Deus. Ser um farol de esperança significa ser uma presença constante de luz e encorajamento em sua comunidade. É estar disponível para ouvir, oferecer suporte e compartilhar a esperança que temos em Cristo. Em tempos de crise, nossa resposta pode ser um testemunho poderoso da paz e da força que encontramos em Deus. Você já pensou em como pode ser um farol de esperança onde você vive? Considere se voluntariar em um abrigo local, organizar eventos comunitários
ou simplesmente ser uma presença positiva e acolhedora para seus vizinhos. Pequenos gestos de bondade e apoio podem ter um impacto significativo e duradouro. Atos de amor e serviço são a essência do Evangelho em ação. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, Marcos 12:31. E isso se manifesta de maneiras práticas e diárias. Quando servimos aos outros, demonstramos o amor de Deus de maneira palpável e transformadora, criando oportunidades para compartilhar a fé. Você já experimentou a alegria de servir a alguém? Há uma satisfação profunda e uma conexão espiritual que vem do serviço altruísta. Esses atos não só beneficiam aqueles que são servidos, mas também nos transformam, nos tornando mais semelhantes a Cristo e mais conscientes das necessidades ao nosso redor. Às vezes, subestimamos o poder das pequenas ações. Um sorriso, uma palavra gentil ou um ato de generosidade podem ter um impacto profundo na vida de alguém. Essas pequenas ações, feitas com amor e intencionalidade, podem abrir portas para mudanças significativas e duradouras. Você já testemunhou o impacto de uma pequena ação em sua vida ou na vida de alguém próximo? Pense em um momento em que um gesto simples fez uma grande diferença. Essas experiências nos lembram que não precisamos fazer grandes coisas para causar um impacto. Basta sermos fiéis nas pequenas oportunidades que Deus nos dá. Parcerias com organizações de caridade são uma maneira eficaz de amplificar o alcance do Evangelho através de boas obras. Ao colaborar com instituições que compartilham nossos valores, podemos maximizar nossos recursos e esforços, alcançando mais pessoas com o amor de Cristo e atendendo a necessidades de maneiras mais abrangentes e organizadas. Você já participou de algum trabalho voluntário ou parceria com uma organização de caridade? Essas experiências podem ser profundamente enriquecedoras, não apenas para aqueles que recebem ajuda, mas também para nós, que temos a oportunidade de servir e crescer em nossa fé. Juntos, podemos fazer muito mais do que poderíamos sozinhos. Os testemunhos de transformação, através do serviço, são poderosos e inspiradores. Quando servimos aos outros, muitas vezes vemos vidas sendo mudadas, tanto a dos servidos quanto a dos servos. Histórias de pessoas que encontraram esperança e fé através de atos de serviço são provas vivas do impacto do Evangelho em ação. Você já ouviu ou vivenciou um testemunho de transformação através do serviço? Essas histórias nos lembram do poder redentor de Cristo e nos incentivam a continuar servindo, sabendo que Deus pode usar nossas ações para realizar sua obra transformadora no mundo. Cada ato de serviço é uma semente plantada que pode crescer e frutificar de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe um comentário. Inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Dê um like e, se possível, compartilhe nosso vídeo. Isso nos ajudaria muito. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Que possamos seguir firmes na fé, confiando que Deus tem grandes planos para cada um de nós. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.